O pai acusado de abusar sexualmente das duas filhas e do filho de 5 anos pode ser preso a qualquer momento. Saiu o pedido de prisão preventiva dele, que está sendo chamado de monstro da Vila Santa Fé. A prisão preventiva de Antônio Luiz Melo já foi pedida. É o que afirma o superintendente de Polícia Civil, Alberto Teixeira. A decisão agora será tomada pelo juiz que deve analisar o caso, pois as delegadas não tinham respaldo legal para manter o acusado preso. Então, naquele momento, no pensar da autoridade policial a quem foi apresentado, ela não teria como cessear a liberdade dele naquele momento por uma questão jurídica, né? Por uma questão técnica que reza o Código de Processo Penal. Mas, inobstante a isso, foi representado pela prisão preventiva e, como os indícios eles são palpáveis, com certeza a autoridade judiciária haverá de decretar a prisão preventiva deste elemento e a Polícia Civil, a Polícia Militar, com certeza, né, fará a prisão deste nacional. De acordo com o superintendente, o acusado foi temporariamente beneficiado pelo Código Penal Brasileiro, que rege todos os procedimentos policiais e jurídicos. Diante dessas circunstâncias, o nacional em questão ele não se encontrava em estado flagrancial, tá? Eis que a situação teria se dado há 3 semanas para trás. Então, de acordo com o pensar dela, dentro do que reza o Código de Processo Penal, não seria mais um caso de flagrante, porque a notícia crime chegou para a autoridade policial em um elastério temporal bem maior do que manda a lei. Por conta disso, ela optou por lavrar o inquérito policial. Antônio Luiz de Melo foi liberado após prestar depoimento na delegacia da Nova Marabá no último dia 30 de agosto. O homem é acusado de abusar sexualmente das próprias filhas há 3 anos e de ter engravidado uma delas, e ainda de abusar do filho de 5 anos de idade. O acusado chegou a confessar os abusos e dizer que estava arrependido. Sei lá, coisa de loucura mesmo, bebida, sei lá. Nem eu sei dizer o porquê. Foi publicada no Diário Oficial da União a lei que estabelece cotas para ingresso nas universidades federais. As instituições federais de educação superior devem reservar em cada concurso seletivo, por curso e turno, no mínimo 50% das vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Os estudantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas agora têm por lei a garantia de 50% das vagas nas universidades federais do país. De acordo com a coordenadora do Campus 1 da Universidade Federal do Pará, em Marabá, essa é uma maneira de corrigir a falha no sistema público de ensino. De fato, as pessoas pobres chegam tarde à escola. De fato, as pessoas negras estão em menor quantidade na universidade. As pessoas com deficiência chegam muito lentamente, agora, nos últimos anos, a ingressar no ensino superior. Elas não conseguiam passar ainda das séries iniciais, porque a escola não tinha competência de lidar com suas necessidades, né? Os grupos indígenas ficavam restritos às escolas da aldeia e não conseguiam chegar à 5ª, 8ª série, ao ensino médio, ao ensino superior, a não ser raras exceções. Então, a tentativa de lidar com a situação e dar uma resposta, ainda que provisória e ainda que limitada. De acordo com a lei, cada instituição deverá preencher as cotas com autodeclarados pretos, pardos e indígenas na mesma proporção em que esses segmentos são encontrados na unidade da federação em que se localiza a instituição. Bom, a Universidade Federal do Pará já trabalha com um sistema de cotas já há alguns anos, separando 50% das vagas de todos os cursos para os alunos de escola particular e os outros 50% para alunos de escola pública. De acordo com o texto, foi vetado apenas o artigo que estabelecia que o ingresso dos cotistas seria feito a partir das médias obtidas no ensino médio. O governo quer que o critério seja o Exame Nacional do Ensino Médio. Normalmente no mês de setembro, finalzinho de setembro, se a oferta publica o edital, né, no site do CEPES, www.cepes.fpa.br. E lá nesse edital tem todas as instruções necessárias para a pessoa se inscrever.
O corpo discente do campus 1 da UFPA chega a aproximadamente 3.000 alunos. A implantação das cotas ocorrerá de forma progressiva. A instituição oferece 16 cursos de graduação. A lei já valerá para o próximo vestibular. Mesmo a instituição estando em greve, o processo de inscrição para cotas acontece normalmente. Na UFPA existe um órgão, que chama CEPES, que é o órgão responsável pela organização do vestibular. Então, todo o processo seletivo nesse sistema de cotas que foi explicado, ele é de responsabilidade dessa coordenação, E o CEPES está trabalhando normalmente. Então, a execução do vestibular ela é quase autônoma em relação ao funcionamento mais cotidiano da universidade. Então, eu acredito que vai se manter os prazos. Esse mês de setembro deve sair o edital, e aí ao longo de outubro a janeiro deve estar ocorrendo as provas. Lembrando que a primeira fase agora que a UFPA adota é o Enem, então as pessoas já têm que ter se inscrito no Enem, e depois da segunda fase em diante, que é a responsabilidade da própria UFPA. A Casa da Cultura de Marabá está realizando uma interessante exposição de espeleologia. As diversas imagens mostram o trabalho desenvolvido pelo GEM, Grupo Espeleológico de Marabá, na exploração, mapeamento e proteção das cavernas da região. A exposição acontece em todo o mês de setembro e tem como tema a espeleologia, que é realizado pelo GEM, Grupo Espeleológico de Marabá. A exposição ainda é em comemoração aos 23 anos do grupo, que foram completados no mês de agosto. Trouxe aqui uma exposição com bastante conceitos de tudo que a gente desenvolve, todas as atividades, Trouxe também aqui um resumo dos estudos que foram feitos no município de Marabá, para instigar tanto aquela criança que está iniciando a fase de estudo, a pessoa que está finalizando também os estudos superiores, para tentar convencer e mostrar para as pessoas que existe uma área muito rica aqui no Pará e na Amazônia, que poucas pessoas conhecem, que é a espeleologia. O grupo vai apresentar vídeos das expedições realizadas na região e apresenta algumas palestras, onde se conta, por exemplo, o que um espeleólogo faz. O espeleólogo, ele se dedica a fazer pesquisas nessas áreas, Estudar qual a influência da caverna sobre o ambiente externo, qual a função dela naquele meio kárstico, qual a interação que existe entre a parte biológica dela, o que isso pode trazer de proveitoso para a comunidade enquanto ciência. Será que existe algum animal raro ali dentro que pode trazer uma solução para uma doença no futuro, alguma espécie biológica em geral, da flora, etc. Então, são algumas contribuições que a atividade de espeleologia pode trazer para nós. No município, existem apenas 30 cavidades para serem exploradas, mas a região amazônica é muito rica nesse setor, assim confirmou Bruno. E é um paraíso muito grande pela diversidade de rochas, que são as litologias. Nós temos cavernas em calcário, temos cavernas em minério de ferro, quartzito, e uma série de outras litologias que vem trazer uma diversidade muito grande para a comunidade. Para quem for à Casa da Cultura, especialmente no salão de exposição, terá uma surpresa. Aqui no centro do salão a gente procurou simular o guano, que são as fezes dos morcegos, Esse guano, na verdade, ele tem uma interação muito grande, é um dos principais agentes, digamos, difusor da abiótica dentro da caverna, porque o morcego, ele é um animal trogloxeno, ele vive tanto fora como dentro da caverna, Mas o que acontece? Ele sai à noite para se alimentar e traz e defeca dentro da cavidade, que é o lugar que ele passa o dia ali na escuridão. Então, esse alimento que ele traz, ele serve, essas fezes dele servem de alimento para outros animais, para outros micro-organismos, E ali, naqueles micro-organismos, naqueles locais que geralmente nós encontramos os animais troglóbios, que são os animais raros e só vivem dentro de cavernas. Então, esse é o principal foco de mostrar o guano. Então, o convite está feito, por que não marcar um espaço na agenda e vir conferir de perto o belo trabalho. O SBT Marabá desta terça-feira, 4 de setembro, fica por aqui. Uma boa noite para você e não esqueça, enquanto durar o horário da propaganda eleitoral, nós estamos indo ao ar mais cedo, a partir das 18h45. Amanhã a gente volta a se encontrar. Boa noite.